Boa noite a todos. Com muita alegria que nós damos início ao encontro com o Evangelho desta noite, a assistência espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade. E assim nós vamos nos unindo num só pensamento e coração, buscando a companhia dos benfeitores espirituais, que em nome de Jesus venham até nós, através do nosso pensamento, nos trazer as energias necessárias para o refazimento físico, mental e espiritual de cada um de nós. Durante o tempo em que estivemos aqui reunidos, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, estamos sendo carinhosamente cuidados por esses amigos queridos, pelo nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda, enfim, o nome que nós quisermos dar. Mas ele é o intermediário que recebe essas equipes amigas, que vêm ao nosso lar, ou no local onde nós estivermos, e vêm observar as nossas necessidades e nos atender naquilo que for possível. Por isso a importância de nós mantermos nosso pensamento unido a Jesus, confiantes desse amparo, pois para o pensamento não existe barreira, para Jesus tudo é possível. E assim nessa noite, irmanados nesse objetivo de aprendizado e de fortalecimento, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos já envolvendo em muito carinho a Simone, para que ela sinta a inspiração dos benfeitores amigos, a envolvendo e acompanhando, durante todo o momento em que estivermos aqui reunidos, para aprendermos os ensinamentos do nosso Mestre querido. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, o tema de hoje é sobre amar a nós mesmos. Nós encontramos no capítulo 22, no versículo 39 do Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus: amarás teu próximo como a ti mesmo. Se não nos amamos, fica difícil amarmos aos outros, porque só conseguimos dar aquilo que temos. Quando a pessoa se ama, ela consegue ampliar o sentimento de amor, distribuindo para todos aqueles que estão ao seu redor, para todos os seres da Terra, para tudo que se encontra na natureza. Esse amor se expande. Amar a nós mesmos não significa autoadoração. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância dos nossos pensamentos, pois estes são os cuidados que devemos ter para o nosso aprimoramento espiritual. Esse amor, ele é traduzido pelo esforço próprio em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de Deus, em perseverança na fé e no desejo de aprender com Jesus, o nosso Mestre. E obedecer às leis de Deus nos leva ao bem. E todo o bem que fazemos, em proveito do nosso próximo, estamos beneficiando a nós mesmos. Então é uma via de mão dupla. A gente querendo se autocuidar e querendo cuidar dos outros, nós estamos nos beneficiando e beneficiando aqueles que nos rodeiam também. A palavra autoestima, segundo o dicionário Aurélio,
ele significa apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. E diferente da autoadoração, que é um sentimento egoísta, a autoestima, ela desenvolve o amor próprio, o que nos torna capazes de confiar em nós mesmos e de enfrentar os desafios da vida presente. Ao contrário do amor próprio, é quando nos deparamos com sentimentos chamados sabotadores na nossa vida, que é o ciúme, a insegurança, a autodesvalorização, o complexo de inferioridade, a inveja, a autopunição e por aí vai. Mas como que uma pessoa se autopune? O que significa autopunição? Na autopunição, a pessoa ela se nega a ter a alegria de viver, ela foge de qualquer situação que pode torná-la feliz, ela não se abre para um novo relacionamento, ela não se vê numa promoção no seu ambiente de trabalho, porque ela não acredita ela ser merecedora. E muitas vezes ela acredita, isso acontece muito, né, com quem conhece o espiritismo, que acreditar que a finalidade na vida da Terra é sempre passar por sofrimento. Algumas pessoas têm essa ideia equivocada. Como se fosse errado qualquer momento de felicidade na existência presente. Então, se precisamos passar por sofrimentos para aprender, né, ela não tem o direito de ser feliz, de ter alegria. Mas isso é um equívoco, né? E uma outra postura que as pessoas com baixa autoestima, elas podem assumir é a agressividade. Porque assim ela evita que os outros se aproximem, ou ainda ela se considera uma vítima crônica, aquela pessoa que está o tempo todo se fazendo de vítima, que ela de alguma forma ela quer chamar a atenção dos outros, mas ao mesmo tempo ela não consegue se valorizar, né? E é uma maneira errada de querer se poupar dos sofrimentos, mas ela, ao mesmo tempo, ela se compraz disso, né? O sentimento de autopiedade pode nos tornar doentes fisicamente. É uma espécie de invalidez psíquica que leva a pessoa a ter sentimentos inferiores e a perda total da confiança em si. A piedade, ela é um sentimento importante que nos leva à compaixão, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, ou com qualquer pessoa do planeta, qualquer um que esteja passando por uma dificuldade, mas o sentimento de autopiedade, ele não é benéfico, porque ele parte do princípio que nós somos vítimas, né? E isso que causa essa invalidez psíquica, né? A baixa autoestima ou a autopiedade, ela também pode levar a nós sermos vítimas de nós mesmos, porque nós estaremos dessa forma somatizando emoções negativas em formas de doenças. A neurociência traz várias pesquisas falando sobre isso. Tá? Existem várias substâncias químicas que são responsáveis pelas sensações, tanto boas quanto ruins, mas as sensações de raiva, de medo, de tristeza e tantas outras, todas elas são substâncias produzidas no nosso sistema nervoso. Todas as células do nosso corpo, elas têm receptores para essas substâncias. Mas as primeiras células que sentem, porque as nossas células sentem todas as nossas emoções. As primeiras células que sentem são os nossos neurônios. Porque se as substâncias elas são produzidas no sistema nervoso, são as primeiras que vão ser atingidas porque elas são passadas pelas sinapses. Então, as primeiras células que sentem, o sistema nervoso, os neurônios. Tá? Só que a neurociência descobriu que essas substâncias elas não ficam só no sistema nervoso,
elas caem na corrente sanguínea. E quando elas caem na corrente sanguínea, elas vão atingir outras células. Então, como eu disse, todas as células do corpo, elas têm receptores para as diversas substâncias que são ativadas a sua produção de acordo com os nossos sentimentos, com tudo aquilo que vai estimular a produção dessas substâncias. E em nosso sangue, nós temos glóbulos vermelhos, que são responsáveis por carregar o oxigênio, para a gente ter energia nas células, mas nós temos também os glóbulos brancos, que são as células imunológicas, são as células de defesa do nosso organismo. E como do sistema nervoso cai na corrente sanguínea, a segunda célula que já recebe essas informações, dessas sensações de raiva, de medo, de tristeza, de desconfiança, qualquer que seja a sensação, então são os glóbulos brancos que sentem. E é exatamente por elas sentirem essas emoções é que acaba deixando o corpo doente. Então, quando você se sente uma vítima, quando assiste ou ouve notícias ruins, você está envenenando a sua mente, porque diminui a resposta imunológica do seu organismo. E é isso que faz a pessoa ficar doente. Então, existem pesquisas que mostram que uma pessoa exposta a 3 minutos de cenas, de notícias ruins, ela leva mais de 5 horas para ela retomar o estado emocional dela anterior. E uma pessoa que já traz uma autoestima baixa, uma pessoa que já tem um sentimento de depressão, que traz que não se acha confortável com nada que acontece na vida dela, ela está de alguma forma envenenando o seu organismo e por isso ela está num estado que ela não consegue sair da mente dela. Tá? Então, somos nós mesmos que adoecemos o nosso corpo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E se manter nessa sintonia vibratória, ela bloqueia qualquer recurso de auxílio, tanto material quanto espiritual. É o remédio que não faz efeito, né? É o tratamento na casa espírita que não resolve muita coisa, porque a sintonia vibratória está fazendo com que o organismo está fisicamente comprometido. Então, não é somente um problema espiritual, quando a gente tem a sintonia daqueles amigos, né, infelizes, né, aqueles irmãozinhos infelizes que estão ao nosso lado, exatamente por causa dos mesmos sentimentos. Mas realmente é transformado isso, tá, para o nosso corpo físico. Então, daí que vem a importância de cuidarmos de nós mesmos, de nos colocar em primeiro lugar, no sentido de estarmos bem para sermos bons trabalhadores na seara do Mestre, para fazermos, né, a nossa tarefa do dia a dia, no comprometimento com o nosso trabalho material, com o comprometimento com o trabalho da casa espírita, em qualquer lugar que a gente estiver, porque ninguém gosta de uma pessoa que só tem sentimentos, palavras de tristeza, né? Aquele olhar triste, aquela sensação de que aquela pessoa, quando está chegando perto, só vai trazer sentimentos ruins para os outros também. A gente está colaborando, né, de uma forma errada para ter um sentimento ruim para outra pessoa, né? Então, o amor próprio, ele demonstra a responsabilidade que temos sobre a nossa existência, o valor que damos a ela, que mostra o esforço que dedicamos para a nossa elevação espiritual, colocando em prática a fraternidade, a compaixão,
a caridade, o perdão do outro, mas o perdão conosco mesmo, o auto-perdão. É muito difícil isso, mas se a gente ficar sempre se lamentando daquilo que a gente já passou, e a gente não consegue ver coisas boas na gente, isso só vai minando cada vez mais o nosso organismo, e que é possível entrar num estado depressivo até, muito difícil de sair, porque nossas células não conseguem reagir e produzir as substâncias que vão modificar esse estado mental, porque também passa pelo estado físico. Não. Eu trouxe um conto para ilustrar esse assunto de hoje, que chama-se A Metade de uma Folha de Papel. E esse conto, ele diz assim: uma viúva estava a apresentar o elogio fúnebre do seu marido. Ela segurava meia folha de papel, explicando que seu marido mantinha esta folha na sua carteira desde os tempos antes de se terem casado. E essa folha o tinha impedido de ficar zangado com os outros ou negativo sobre si mesmo. Seu marido tinha lhe contado que um dia, quando era adolescente, estudava num curso profissionalizante só de rapazes, numa grande briga estava para acontecer na sua turma. E tinham estado a cozinhar esta briga, a pensar nessa briga por muitos dias. E a professora, percebendo isso, usando uma última oportunidade de exercer a sua autoridade, ordenou que cada aluno ficasse na sua sala e retirasse cuidadosamente uma folha do seu caderno de exercícios. E ela disse-lhes então para escreverem no topo da página o nome do rapaz da turma que mais odiavam. Porque não era uma briga com uma ou de uma pessoa com outra só, era uma briga entre a sala. Então a professora teve essa ideia, colocar o nome em cima da pessoa que eles mais odiavam. E todos obedeceram. Depois, ela lhes disse para desenharem uma linha vertical no meio da página e escreverem do lado esquerdo dessa linha as razões pelas quais odiavam tanto esse rapaz. E todos seguiram essas mesmas instruções, super alegres, todos entusiasmados. Agora, ela ordenou, do lado direito da linha, escrevam as coisas que admiram e respeitam no rapaz que você odeia. E isso foi muito difícil para os jovens fazerem. E ela teve que os obrigar a fazer. E depois de muito tempo, cada um conseguiu escrever aquilo que estava sendo proposto pela professora. Depois disso, a professora disse a cada um deles: dobre cuidadosamente a folha ao longo da linha vertical e rasguem a folha por esta linha. Eu vou passar com uma cesta de lixo. Coloquem no lixo o lado esquerdo da folha, onde escreveram as razões pelas quais odeiam esse rapaz. O lado direito da folha, onde vocês escreveram as coisas que admiram e respeitam no vosso inimigo, devem entregar educadamente para ele. Façam. A viúva explicou que o pedaço de papel velho que ele estava a segurar era o pedaço que o pior inimigo do seu marido lhe tinha entregue naquela época que frequentou o curso técnico, descrevendo todas as coisas que ele respeitava e admirava no seu marido quando ele ainda era um jovem rapaz. O seu marido voltava a ler esta folha
sempre que se sentia entristecido ou zangado consigo mesmo. Se isto era o que o seu pior inimigo podia ver nele, talvez ele conseguisse ver qualidades redentoras nos seus inimigos interiores. Quando ele estava próximo de ficar deprimido, ele pensava que se o seu inimigo conseguia admirar estas qualidades nele, talvez ele próprio também as conseguisse ver em si mesmo. Por isso, ele conservou consigo aquela metade de folha de papel durante toda a sua vida, e isso fez um homem contente. Então, neste conto mostra, né, que muitas vezes aquilo que os outros enxergam em nós, nós não enxergamos, né? E o quanto é importante nós gostarmos de nós mesmos, nos amarmos. No livro Garimpo de Amor, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles explica: compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação e avança no rumo dos objetivos essenciais da vida. Então, a nossa existência ela é pautada no trabalho e no esforço individual, que são decorrentes das leis do trabalho e da lei do progresso, né? São essas duas leis que nos impulsionam. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos buscar em Jesus a força para a nossa tarefa. Como diz no Evangelho, no capítulo 25, buscai e achareis, na lição ajuda-te que o céu te ajudará, as palavras ali mostram que se nós pedirmos essa ajuda, ela virá, né? Se nós pedimos forças para os amigos espirituais, para Jesus, essa força, ela vem até nós, né? Então, nós precisamos confiar sempre em Deus, o nosso Pai Criador, que nas palavras do Mestre, né, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então é com essas palavras de Jesus, se a gente pedir a força necessária, né, para o nosso autoconhecimento e para que nós realmente nos sentimos não só amados por Jesus, mas por nós mesmos, nós conseguiremos a confiança do nosso trabalho e termos a alegria de viver para a gente espalhar luz. Isso também é uma coisa que Joana de Ângeles fala nesse livro Garimpo do Amor. Ela fala sobre quando nós deixamos essa cortina de tristeza, né, essa autopiedade de lado, deixarmos de sermos vítimas, né, nós nos tornamos luz. E é isso a nossa finalidade da nossa existência, que se a gente for um palitinho de fósforo na existência de alguém, nós já estamos caminhando aí para sair da escuridão, a nossa e de alguém. Então, fiquem em paz, uma boa noite e obrigada. Nós agradecemos essas palavras esclarecedoras. E com tudo isso, nós vamos tendo essa certeza absoluta da importância, né, do nosso pensamento, dos nossos pensamentos positivos, de aprendermos a nos valorizar, porque todos somos filhos de Deus. Todos estamos aqui com o mesmo objetivo de aprender,
de refazer os caminhos, corrigir os enganos, de desenvolvermos as qualidades que trazemos em nossa essência, porque somos filhos de Deus. E Deus é inteligência e amor. Então, assim, aprendendo a nos amar, amando também ao nosso próximo, nós caminharemos para o grande objetivo que é sermos felizes. Deus é Pai e nos quer felizes. E é assim com o nosso coração cheio de confiança, cheio de amor, com a certeza absoluta de que Deus, o nosso Pai, está no comando de tudo, de que o nosso planeta está nas mãos do nosso amado Jesus, e abrindo os nossos corações para a ação, pedindo, nós obteremos. E na noite de hoje, antes de pedirmos, nós vamos nos oferecendo a Jesus, dando nosso amor através das vibrações. E vibrar é isso, é sentir que de dentro de nós emana as melhores energias, o melhor sentimento. É assim que nós vamos vibrando amor, paz, união e fraternidade ao nosso planeta. Para que os povos se unam, se respeitem, se amem, se auxiliem, a fim de que a humanidade possa crescer. Vibremos saúde a todos os doentes, que eles também recebam a nossa vibração de bom ânimo, de coragem, de força, de fé, para passar por esses momentos difíceis de aprendizado. Aqueles cujo estado já é terminal, vamos vibrando resignação e força, para que eles sintam que tudo isso que eles estão passando está sendo uma libertação de todos os enganos do passado, e que eles retornarão ao plano maior livres, libertos de tudo aquilo que os prendia. Vamos vibrando a todos aqueles que já retornaram à pátria espiritual, muita luz em seus corações, aceitação, para que eles possam se reintegrar a essa realidade espiritual e seguirem o seu caminho. Vibrando por aquele Senhor, cujo estado vibratório ainda é tão infeliz e que se encontra nas regiões de sofrimento, que possam abrir seus corações à fé e assim, Senhor, arrependidos, possam oferecer condições de serem ajudados por tantas equipes do bem que estão em todo local de sofrimento, com os braços estendidos, prontos para recolher aqueles que abrirem seus corações. Vibremos muita força por todos os que estão encarnando, que possam cumprir com seu planejamento reencarnatório. Vibremos perseverança aos trabalhadores do bem, que possam cumprir com as suas tarefas de auxílio ao próximo. A todos os profissionais do planeta que trabalhem com amor, com alegria, fazendo o seu melhor. Aos lares da terra, que haja respeito, que haja amor, que haja união, para que a família, Senhor, seja essa célula forte, levando a força e o amparo a todos. Vibremos pela confraternização religiosa, para que todos possam buscar em Deus
essa luz que os oriente, que os guie, vibrando especialmente aqueles que estão com seus corações tão aflitos, tão desolados, que não acreditam em nada e acabam assim se entregando, Senhor, a essa tristeza, aos momentos infelizes e sem esperança, acabam tirando a própria vida. Vamos dando uma vibração de muita alegria, de muita luz, de paz, de esperança, para que essas pessoas tenham confiança e possam acreditar em dias melhores. E que aqueles que os cercam estejam atentos às necessidades desses seus entes queridos e possam auxiliá-los a passar por esse momento de provação. E vamos agora vibrando pelos nossos familiares, por todos aqueles que nós conhecemos que necessitam de uma vibração de sustentação, de equilíbrio, de fortalecimento, de bom ânimo, vibrando pelos nossos lares, que haja paz, harmonia, entendimento, muita luz. E assim, Senhor, nós vamos te pedindo que nesse instante os seus trabalhadores, Jesus, possam adentrar o nosso lar. Que as equipes responsáveis pelo atendimento estejam aqui conosco. Eles, Senhor, que a teu comando venha até nós, sabendo das nossas deficiências, das nossas dificuldades. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, vem colocar na nossa água os fluidos benéficos necessários para o nosso fortalecimento, para o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, material. E também, Senhor, essa equipe possa nos transmitir o passe, que são fluidos, que são energias intensas, capazes de remover essas células doentes, de transformá-las em células saudáveis. Esses amigos queridos que vêm limpar os nossos corações e os nossos pensamentos, desses sentimentos que não são bons, desses sentimentos que destroem o nosso sistema imunológico e vão nos envolvendo em vibrações de muito amor, de alegria, de bom ânimo, de coragem e de fé. E assim, como se nesse instante cada um de nós sentisse que está recebendo um banho de luz. E essas luzes todas coloridas, porque as cores trazem propriedades curativas, vão do céu, tocando todo o nosso corpo físico e espiritual, se transformando nessas energias de saúde que tanto necessitamos. Essas energias vão restabelecendo as nossas células, vão ficando impregnadas ao nosso redor, formando um campo eletromagnético de muita paz, de muito amor, de muita saúde, de energias de bom ânimo. Que nós possamos, com o nosso pensamento positivo, com as nossas orações diárias, com as leituras benéficas, com as músicas que nos elevam, manter essas energias tão amorosas que foram colocadas ao redor de cada um de nós. Que possamos sentir o amparo de Jesus através desses amigos queridos. Que possamos sentir a força que Deus nos dá, nos oferecendo a cada dia uma oportunidade de recomeço. O Pai
que conhece as nossas dores e as nossas dificuldades, sempre encaminhará em nossa direção alguém para nos dar uma palavra amiga, para nos orientar, para nos ajudar a sairmos, às vezes, do estado difícil que nos encontramos. E, principalmente, o Pai dá a nós mesmos essa possibilidade. E a oração que temos é um recurso intenso para que possamos receber do alto tudo que nós necessitamos. E com os corações agradecidos pelo encontro de hoje, por todas essas energias salutares, por toda a presença desses amigos que deixaram o nosso lar envolto em tanta paz, em tanta luz, nós agradecemos e nos despedimos desses amigos queridos, contando com eles numa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.